Boa tarde. Gostaria de refletir com vocês hoje uma palavra que se encontra em Provérbios 25:28, que diz assim: Assim como uma cidade que não tem muro, é a mente do homem que não conseguem ter domínio próprio sobre a sua mente. Bom, gente, e quanta gente, não tem domínio próprio sobre a sua mente? Quantas pessoas doentes por causa da mente? A gente tem que saber que tudo começa aqui, gente. Tudo começa na sua mente. Às vezes a gente costuma culpar o inimigo. O inimigo falou isso, o inimigo me atacou minha mente, eu fui fraco e acabei fazendo. Sim, o inimigo é especialista em atacar mentes. Isso eu concordo com vocês. Ele é especialista em fazer isso. Mas vou mostrar para você que às vezes é você que não tem domínio próprio sobre a sua mente e deixa ele atacar a sua mente. Se você aprender a se dominar, ele não vai ter poder nenhum sobre a sua mente. Deixa eu contar para vocês aqui uma historinha. Em algum lugar da Califórnia, tinha um homem preso. E esse homem, os policiais pegaram esse homem numa cela, levaram ele e sentaram no lugar. Disseram que iam levar para morrer. Sentaram ele numa cadeira, fingiram cortar os pulsos dele. E nisso eles colocaram uma venda nele. Antes disso eles tinham vendado ele, entendeu? Vendaram ele, sentaram na cadeira, fingiram cortar os pulsos dele e colocaram do lado dele tipo uma goteira, alguma coisa pingando água no balde. E ele realmente acreditou que eram os pulsos dele, era o sangue dele se esvaindo ali. E algumas horas depois ele teve uma parada cardíaca e morreu. Olha o que a mente desse homem fez com ele. Ele acreditou que realmente ele estava morrendo e morreu, gente. Esse é o poder da mente. Quantas pessoas, gente, com ansiedade, que algumas, eu nem vou julgar, porque tem algumas que estão vivendo um relacionamento que não querem, que não gostam, que às vezes se sentem presas, mas tem medo de tomar uma decisão porque tem medo do futuro, porque ansiedade nada é menos é do que medo do futuro, de coisas que podem acontecer, que às vezes nem acontece. É aqui, ó, tá aqui na sua mente. Você acha que vai acontecer, mas se você não viver, você não vai saber se aquilo vai acontecer realmente com você. Aí vão enrolando, e muitos jovens também desenvolvem ansiedade, desenvolvem muitas dessas ansiedades, gente. Às vezes é os conflitos também dentro de casa. Às vezes não só ansiedade como depressão. Tipo, os seus pais, às vezes, eles não vão aceitar o mundo que você vive hoje, não aceitam as coisas que você vive hoje. A tecnologia avançou muito, então isso gera um conflito entre pais e filhos. Enquanto você estiver dentro de casa, eles acham que você tem que viver do jeito que eles viveram e querem criar você do jeito que foi o passado. Por mais que eles entendam que o tempo mudou, o mundo mudou, mas eles não querem aceitar. E isso cria um conflito, acabando falando coisas para você que você nem devia de ouvir, coisas que te machucam. Coisas que você não deveria ouvir, gente. Mas, uma coisa eu te digo, qual o problema? O problema é que por causa do passado deles, eles não conseguem entender e aceitar o seu presente. E você, por causa do seu presente, você não consegue aceitar o passado deles, porque você vive o agora. Não julgo você, não julgo por viver o agora, porque viveu o agora, a tecnologia avançou. Se você não faz isso, você até vira motivo de chacota hoje em dia, entre os seus amigos, entre os jovens. Vai querer viver de passado? Quem viveu, viveu passado. Quem vive agora, vive agora. Muitos idosos, muitas pessoas mais velhas entram até em depressão, gente, porque eles olham o tempo de hoje,
olha essa geração de hoje e não tem nada a ver com o que era no passado. Naquela época nem existia celular, não existia internet, não existia nada, gente. Se alguém quisesse conversar um com o outro, se comunicar um com o outro, era através de carta. Namoro, o pai e a mãe de um lado, o pai e a mãe de um lado, os namoradinhos, um lá no canto, outro lá, para poder namorar. Era só no olhar. E olhe lá ainda. Olha a diferença da nossa geração de hoje. Nós estamos na geração do mimimi. E é triste falar, mas nós somos a pior geração que já existiu na face da Terra. Uma geração sem educação, uma geração que ninguém quer ajudar ninguém, uma geração que só reclama, uma geração doente da mente porque não sabe dominar a mente, não consegue dominar a mente. Tem gente, eu costumo dizer que tem gente que não supera um trauma, tem gente que não supera um luto. Tem gente que não consegue superar essas coisas, gente. Já tem outros que conseguem superar. Eu, graças a Deus, faço parte dos 50% aí, pelo menos, que conseguem superar. Mas é por quê? Domina a mente. A Bíblia fala que a mente, o homem que não domina sua mente é como uma cidade sem muro, que fica à mercê de ataques, que fica desprotegido, vamos supor assim. Se o inimigo vem, ele realmente ataca a sua mente. Mas no caso dos pais aí, gente, de você que mora com seu pai, você que mora com a sua mãe, você tem mais de 20 anos, já é de maior, arruma um canto para você. Às vezes é mais fácil você morar sozinho e conviver com eles, ajudar eles quando eles precisarem, vice-versa, do que morar junto, porque esse conflito vai existir. Se vocês não sentarem, não conversarem e tentarem se entender, ou se ambas as partes não conseguem entender a diferença de gerações, vai ficar difícil. Então é melhor que cada um more numa casa, para evitar exatamente esse tipo de conflito, gente, porque não é fácil, e de tanto ficar ali, às vezes batendo naquela tecla ali, pode desencadear uma depressão. A depressão nada é, menos é do que um trauma. Aí vem um trauma vivido pelos seus pais, você vive esse trauma com eles, aí daqui a pouquinho você tem filhos, aí você quer descontar o que você viveu com seus pais nos seus filhos. Olha que maldição que vai só prosseguindo para frente. E outra coisa também, gente, a sua mente, se você não controlar a sua mente, tudo que as pessoas disserem que você vai pegar para você e achar que você é. Se disserem que você é feio, você começar a olhar no espelho e falar, eu sou feio mesmo, já era, gente. Vocês vão achar feio, daqui a pouquinho você vai ficar tão mal que para você todas as outras pessoas vão ser bonitas, mas você é o feio. Se falar que você é preguiçoso, se você achar assim, levar isso pro seu coração, levar para você e achar que você é preguiçoso, você vai achar que você é preguiçoso mesmo. Você, eu não valo nada mesmo, não presto para nada. Daqui a pouquinho você vai estar se perguntando o que eu estou fazendo nessa terra. O que eu estou fazendo aqui? Para que eu nasci? Por que Deus permitiu que eu vivesse? Daqui a pouco você começa a perguntar isso. Por quê? Não sabe dominar a mente. E dominar a mente é abrir a mente. É abrir a mente para aprender. Às vezes você acha que um velhinho, uma criança ou qualquer outra pessoa não tem nada para ensinar para vocês. Pois eu digo que tem sim. Tem. Às vezes você vê um jovem fazendo algumas coisas, ou qualquer outro tipo de pessoa, não precisa ser só jovem, fazendo algo, que você olha assim, poxa, eu não faria isso. Já te ensinou. Ensinou a você não ser como ela, porque você viu o que ela fez e como acabou por ter feito tal coisa. Ou algumas pessoas que vêm para a sua vida mesmo, para te ensinar a ser melhor. Uma palavra, às vezes, que você ouve, gente, já muda a sua vida. Um abraço é curador. E outra, às vezes você conhece uma pessoa, não vai com a cara dela. Aí você começa a fazer um monte de oração contrária para a vida daquela pessoa. Tomara que fulano saia da empresa, não suporto ver a cara dessa pessoa aqui. Às vezes a pessoa está lá por sua causa, para te abraçar, para te ajudar. Deus não ouve esse tipo de oração, tá? Deus não ouve oração contrária. Oração que você quer ferrar os outros, não. Deus ouve oração de prosperidade, que você vai falar, abençoa a família da fulana, cuida da fulana, meu Deus. Esse tipo de oração, Deus ouve, mas oração para te lascar não vai ouvir não, gente.
O inimigo é especialista em ouvir esse tipo de oração. Deus não ouve, mas o inimigo ouve. Ouve e começa a movimentar. Se a pessoa que está lá para você for uma pessoa que domine a mente e entenda o que está acontecendo ao redor dela, ela vai ficar. Mas senão é outra que vai se lascar também. É outra que vai se dar mal na vida. Porque foi para ajudar e foi chutada. E aí, gente? Aí é complicado, né? Mas nada está perdido. Assim como tem o inimigo para atacar sua mente, para te destruir, o Senhor deixou um consolador para nós. Alguém para consolar. Alguém que te faz compreender e entender todas essas coisas. Alguém que pode te ajudar nessa hora, te iluminar. Esse alguém é o Espírito Santo. É o teu ajudador. Se você não souber como pedir a ajuda do Espírito Santo, só diga: Espírito Santo, vem para a minha vida. Espírito Santo, ore por mim. Espírito Santo, eu não sei como eu devo pedir, mas vem para a minha vida. Me ensina a entender como dominar a minha mente, como ser mais forte, Espírito Santo. Sem você eu não consigo. Me ajuda a ser diferente. Me ajuda, Espírito Santo. Eu tenho certeza, gente, que a sua mente vai começar a mudar. Você vai começar a se valorizar, porque você tem que se valorizar. Porque você é um ser valioso. O sacrifício de Jesus naquela cruz não foi em vão. Foi por mim, foi por você, foi por todos nós. Por isso ninguém é melhor que ninguém. Cada um tem a sua beleza nessa terra. Talvez tenha uns mais feinhos, uns mais bonitinhos. Não importa. O sacrifício é por todos. Por todos. Por quê? Sempre vai ter alguém mais inteligente que você. Sempre vai ter alguém que fala melhor que você. E outra coisa também, gente, às vezes a gente valoriza muito o que vem de fora. Nunca valorizamos o que vem de dentro, o que está dentro da nossa casa. Não valorizamos nossos filhos, não valorizamos nosso marido, não valorizamos nossos pais. Mas sempre achamos que os pais do outro é melhor. Sempre achamos que os filhos do outro é melhor, é mais educado. Sempre achamos que o marido da outra é mais bonito, é mais educado, é mais isso. Gente, valorize o que você tem, agradeça, seja grato pelo que você tem. Ore pelo que você tem dentro de casa. Agradeça a Deus por isso. Para de querer o que não é para você. Ah, você quer a beleza da outra. Para quê? Se você também tem a sua beleza. Só não percebeu isso ainda. Pare, faça uma reflexão sobre a sua vida. Aprenda a dominar a sua vida. Chama o Espírito Santo para a sua vida, para dentro de você. E creia, gente. E creia que isso tudo vai mudar na sua vida, que você vai ser um ser humano com a mente renovada, blindada pelo Espírito Santo. É fácil dominar a mente? Não, mas com a ajuda do Espírito Santo, você vai conseguir dominar a sua mente para não ter ansiedade exacerbada, para não ter depressão, e ficar aí, ó, perrengando pela vida, sem saber nem o que tá fazendo nela. Tá bom?